Com a graça de Deus, estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida nessa belíssima manhã de segunda-feira, hoje 7 de junho. E eu acredito que você, que juntamente conosco estamos recebendo mais um dia que Deus está acrescentando à nossa existência, temos motivo sobeja de agradecermos a Deus. Você está com vida, você ainda está respirando o fôlego da vida, enquanto muitos estão, infelizmente, lamentavelmente, nas UTIs, entubados, esperando receber esse oxigênio por aquelas máquinas para sobreviver. E você que está vivo, está respirando esse fôlego sem nenhuma dificuldade. Então vamos agradecer a Deus nessa oportunidade. Pai, obrigado por este dia, início de semana que o Senhor está nos concedendo. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado porque podemos respirar, Senhor, sem nenhuma máquina que esteja trabalhando para que nós sobrevivamos. Mas queremos também te pedir por aqueles que estão hospitalizados, entubados, que estão nas UTIs. Te rogamos pelas famílias enlutadas também, que tu derrames uma bênção de consolação sobre todos quantos lares estão enlutados. E também por aqueles que estão lutando para sobreviver. É o que eu te oro e te peço mais uma vez, agradecidos. Fala ao nosso coração através da tua palavra mais uma vez nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Você vai ficar agora com o pastor Hernandes Dias Lopes, da Letra Palavra, falando sobre o tema Os loucos zombam do pecado. E logo a seguir estaremos trazendo uma das mensagens do nosso simpósio sobre a família. Mas antes, fiquemos com o reverendo Hernandes Dias Lopes. A Bíblia diz em Provérbios 14:9 que os loucos zombam do pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que o pecado é maligníssimo. Zombar do pecado é praticá-lo achando que não vai ter consequência. É transgredir a lei de Deus conscientemente, deliberadamente, até zombeteiramente, achando que isso não vai ter um alto preço. O pecado é um engodo. O pecado é um farsário. O pecado promete para você alegria e paga com desgosto. Promete liberdade e escraviza. Promete vida e mata. O pecado vai levar você mais longe do que você gostaria de ir. Vai reter você mais tempo do que você gostaria de ficar. Vai custar-lhe um preço mais caro do que você gostaria de pagar. Portanto, o pecado oferece para você numa bandeja de prata delícias, prazeres, aventuras, vantagens, mas depois secará sua alma, roubará sua paz, tirará a sua liberdade e alegria e pagará a você com a própria morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado te dá um prazer imediato, mas depois destrói a sua paz, a sua alegria, a sua comunhão com Deus. O pecado não compensa. Então fuja do pecado. Mas você não pode se livrar do pecado com as suas próprias forças. Nem a religião, nem a moralidade, nem os seus predicados religiosos ou morais podem ajudar você. Só Jesus pode libertar você do pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Corra para Jesus, encontre nele perdão, encontre nele salvação, encontre nele a vida eterna. Não zombe do pecado, fuja dele e encontre em Jesus perdão,
redenção e vida eterna. Tema: resgate da família como propósito de Deus. Uma só carne, e a infidelidade é que mata o casamento. Tema muito sugestivo para os dias atuais. Vamos ler. Capítulo 2, versos 4 em diante. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e o rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o obidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao oriente e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém? Senhor amado, nós nos colocamos em tuas mãos, para que o Senhor se instrumentalize deste teu servo que contigo fala. Eu sou um barro nas mãos do oleiro, e aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para comunicarmos e transmitirmos a toda a igreja, seja recebida como sendo vindo da parte do Senhor e não de homens.
É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Inicialmente eu quero dizer que nós somos criacionistas. Nós cremos que o homem foi criado por Deus. Não acreditamos no evolucionismo. Pelo contrário, nós refutamos biblicamente. O homem não foi fruto do acaso, o homem não foi uma explosão do Big Bang, o homem não foi um processo que ele sofreu vindo do macaco, nada disso. Isso é mais uma mentira do diabo, o pai da mentira. E o livro de Gênesis descreve como Deus criou os céus e a terra, e como criou toda a obra da criação, consumando, coroando com êxito a criação do homem. O livro de Gênesis, ou a palavra Gênesis, significa formação. Formação de quê? Dos seres. Na Bíblia, o livro de Gênesis é a origem das gerações. É em Gênesis que nós encontramos tudo que foi criado por Deus. Tudo. Tintim por tintim. Diga-se de passagem. No texto que eu acabei de ler para vocês, nós vamos analisar nesta noite a nossa tese. Será que nós temos alguma dúvida que a família não foi criada por Deus? Será que a família não é uma instituição divina? Será que a família não é algo que Deus tinha de melhor para a criatura? E não precisa você ser crente ou descrente para você ser abençoado através do casamento ou do matrimônio. Todo homem é abençoado, seja incrédulo, seja ateu, seja materialista, seja cristão, seja o que for. O casamento é uma bênção para o homem e para a mulher. Observe que quando Deus foi criando, é porque eu não li todo o capítulo 1, mas você vai observar que para cada coisa que Deus foi criando, Ele disse: haja luz, haja água, haja separação no firmamento. Para tudo Ele usou o verbo haver. Haja isso, haja aquilo. Verbo agir, desculpem. Mas quando foi para criar o homem, foi diferente. Ele fez um trabalho como um artesão, com as próprias mãos, que eu chamaria de o artesão divino. Fez o homem do barro, do pó da terra, por isso que o homem, quando morre, volta ao pó para como era, porque foi da terra que foi tirado. E ele então soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e depois deu um jardim para que o homem administrasse como mordomo. E o homem então, mesmo assim, autorizado por Deus, deu nome a todos os animais selváticos, marinhos, as aves, a tudo. Porque o homem, ele tinha uma inteligência que estava debaixo da bênção, debaixo da ordem, debaixo dos cuidados, debaixo da inspiração divina. E somente Deus poderia fazer com que Adão desse o nome, por exemplo, ao hipopótamo, que é um animal anfíbio. Hipó, no grego, quer dizer, ele tem uma vida, pode ser vivida sobre dois aspectos. Somente Deus daria e capacitaria o homem para que ele desse o nome a cada ave, a cada peixe, a cada animal. E aqui nós vemos que quando o homem, enquanto dormia, Deus não achou que aquilo era bom, o homem estar sozinho. Para tudo ele disse, isso foi bom. Tudo que ele fez, tudo que ele criou. Mas quando chegou para o homem, ele disse: não é bom que o homem esteja só.
Aí Deus deu um pesado sono sem pesadelo, e quando ele acordou, estava a sua consorte Eva ao seu lado. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês: a Bíblia não diz se ela era feia, se ela era bonita, se ela era alta, se ela era baixa, se ela era morena, se ela era alva. Diz que ela simplesmente era a esposa, mulher que fora criada por Deus para ser auxiliadora, idônea. É isso que a Bíblia diz. Eu estou dizendo isso porque às vezes as pessoas, quando se casam, mas fulano é muito bonita e fulano é feio, ou fulano é bonito e fulano é feia, fulano é bem feita de corpo, fulano não existe. O casamento é uma bênção de Deus. Eu vou contar aqui uma coisa para vocês que é real, isso que eu vou dizer. Isso aconteceu numa das grandes igrejas aqui de Campina Grande, e quem me contou isso foi 2 presbíteros, e palavra de 2 presbíteros não podia estar faltando com a verdade. Ele disse para mim, e o terceiro irmão também disse que isso é verdade. Alguém casou com uma senhora que era muito feiazinha, não era bonita não, era feia, parecia, no dizer de alguns, um arroto choco, cara fechada. Aí um dia alguém teve a curiosidade: ô fulano, o que foi que você viu em fulana que casou com ela? Pasmem, ele disse: o jeitinho dela cuspir. Não é engraçado? Mas isso é verdade, isso aconteceu. Então não importa se é feia, se é bonita, se é alta. Para alguns é feia e é bonito, para outros não. Mas para quem está casando é o que interessa, o que essa mulher representa para você, o que esse homem representa para você. Pode ser feia como for, pode ser aleijado, pode ser o que for, mas foi você que escolheu. Então, aquela escolha para Adão, quem deu foi Deus. Eva foi dada por Deus para que ele fosse então abençoado. E aí alguém já disse que por isso a família é um projeto divino, a família é um projeto de Deus, não é invencionice humana, é um projeto divino. E eu quero acrescentar aqui uma coisa: o casamento é o segundo milagre que Deus preparou, planejou para o ser humano. O primeiro foi o seu filho ter vindo ao mundo e morrer naquela cruz em nosso lugar. E o segundo maior milagre é o casamento. Pastor, que provas o senhor tem para dizer que o casamento é o segundo maior milagre? Porque no trabalho de aconselhamento pastoral, eu descobri, durante mais de quase 50 anos do ministério, que existe 4 temperamentos que eu e você somos portadores. Você pode ter o temperamento sanguíneo, fleumático, colérico ou melancólico. E você casa com uma pessoa que tem um temperamento completamente diferente do seu, e você casa e dá certo. Só Deus consegue fazer isso. Eu posso dizer que o meu primeiro casamento, a minha esposa tinha um temperamento completamente diferente da minha esposa atual. Para quem não sabe, eu fiquei viúvo, casei segunda vez com uma viúva. A minha esposa era viúva também. E o temperamento que ela tem é totalmente diferente do que a minha primeira esposa tinha. Fui casado 25 anos e 6 meses. Estou casado há 21 anos com uma pessoa de um temperamento diferente. Só Deus faz isso. Não é que ela seja boa, não é que eu seja bom, só Deus é quem faz isso. Só Deus faz com que eles vivam até que a morte os separe. Então, não obstante os temperamentos, Deus faz com que um encaixe de forma que se ajuste. Eu não sei qual era o temperamento de Adão, não sei qual era o temperamento de Eva, mas sei de uma coisa, que ambos estavam vivendo num jardim. E a família, podemos comparar um jardim. Você já pensou? Quando você está cansado, viajando, onde você estiver, você diz, está voltando para casa, ufa, graças a Deus, estou voltando para o meu lar, voltando para a minha casa. Então,
para provar que o casamento foi algo divino, o salmista, creio que Davi, autor do Salmo 119, versículo 73, ele diz: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, ensina-me para que aprenda os teus mandamentos como herança. Davi diz aqui que ele sentia que Deus tinha feito, as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. E ele conclui: ensina-me para que aprenda os teus mandamentos como herança dos pais. Aliás, Provérbios 19:14 diz: os bens, a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Provérbios 19:14, eu vou repetir: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Então, esse primeiro casamento estabelecido, instituído por Deus, ele deve ser considerado inviolável, porque foi Deus quem fez, e Deus não ia fazer um negócio que não desse certo. Deus não ia fazer um negócio que dissesse: olha, pode dar certo, pode não dar certo. Deus fez perfeito, de modo, como eu disse e repito, os dois temperamentos diferentes, e eles vivem até que a morte, devem viver até que a morte os separe. Porém, após a queda lá no Éden, no jardim do Éden, por causa da desobediência do homem, a família foi destruída exatamente lá no Éden. A destruição começou lá. Não pense que foi no século XX, tempo moderno, pós-moderno. Não foi, foi lá no Éden. E o que foi que levou esse casal a essa família ser destruída? Desobediência, somente isso. Aí eu vou fazer uma pergunta agora a vocês. Vocês acham, presta atenção à pergunta que eu vou fazer, vocês acham que alguém que é infiel a Deus, por rebeldia, por desobediência, ele seja capaz de não ser fiel também a quem quer que seja que for? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? O sujeito é infiel a Deus, rebelde, desobediente, não observou atenciosamente aquilo que Deus havia estabelecido. A quem mais ele vai ser fiel? A ninguém. A ninguém. E foi assim que o primeiro casamento depois da queda, até hoje, se encontra. Por isso é que o casamento precisa, a família precisa de ser resgatada como propósito de Deus. É por isso o tema desse simpósio, 21º simpósio: a família está destruída. E tem mais uma coisa: cada dia que passa, mais destruída ela se torna. É como se fosse 10%, passou para 30%, para 50%, para 70%, para 80%, está quase 100%, destruída. Então foi lá no jardim do Éden, por causa da primeira infidelidade do homem para com o Criador. Eu disse: olha, coma de todo o fruto da árvore do bem que está aqui, você pode comer tudo isso, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Numa Bíblia de linguagem popular diz assim: o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar a terra, mas o Senhor Deus avisou ao homem: você pode comer de qualquer fruto do jardim, menos da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso porque essa fruta abrirá os seus olhos e você ficará com a consciência despertada para o certo e o errado, para o bem e para o mal. Se comer essa fruta, você estará condenado a morrer. Gênesis 2:15-17. Adão estava consciente
Ele sabia que não era nem para olhar, quanto mais tocar, quanto menos comer. Deus colocou um limite: olha, você não pode, você vem até aqui, mas daqui para lá você não pode, porque se você ultrapassar, você certamente morrerá. Então eu quero enfatizar aqui, que ali começou a infidelidade, que é o tema, resgate da família como propósito de Deus, uma só carne, a infidelidade que mata o casamento, e matou mesmo, ali no Éden, no jardim. Ou seja, Adão sabia que havia uma ordem estabelecida por Deus para a felicidade dele, como homem, da sua esposa, que Deus lhe havia dado, e tratava-se de um princípio que traria seríssimas consequências, inclusive a morte. No verso 18 do capítulo de Gênesis, encontramos todos os detalhes do projeto de Deus para a família. Não é bom que o homem esteja só, disse o Senhor: far-lhe-ei uma auxiliadora ou adjutora que lhe seja idônea. Se você prestar atenção, a palavra idônea, ela tem um significado muito importante. É aquele ou aquela que está em condições de desempenhar certos cargos ou de realizar certas ações, sabiamente. Então, Eva era uma mulher sábia, como diz lá em Provérbios: mulher sábia edifica sua casa, a tola com as suas próprias mãos a destrói. Infelizmente, nós vemos que muitos casamentos estão dando com os burros na água, porque não há essa compreensão. O ato, portanto, de infidelidade, repito, começou lá no Éden. Primeiro ato de infidelidade foi insubordinação, desobediência, rebeldia. Teve início no coração de Adão, que ultrapassou os limites que Deus havia pré-estabelecido. Então, ele foi o primeiro homem a praticar o ato de infidelidade. E diga-se de passagem, Eva não foi enganada, Adão não foi enganado, Eva foi. Eva foi enganada sim, mas Adão não. É bom que se frise isso aqui. Ele comeu conscientemente o que não deveria comer, ele fez exatamente o que não deveria fazer, porque ele tinha conhecimento. Coma de todos os frutos da árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma dela, porque certamente no dia que dela comeres, morrerás. Eva foi enganada. Paulo diz isso, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios 11:3. Ele diz: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Não sou eu que estou dizendo isso, é Paulo que está dizendo que Eva foi enganada, Adão não. Ou seja, o primeiro Adão, até hoje, ele se multiplicou. Por isso que eu existo, por isso que você existe. Nós somos filhos, herdeiros de Adão. Foi preciso vir um segundo Adão, que a gente vai ver no término dessa mensagem, para resgatar, para restaurar, para libertar, para refazer o que havia sido destruído, que era no caso a família. Prestem atenção, até chegar o segundo Adão, houve uma árvore genealógica, e vocês vão ver agora esta árvore genealógica, que começa lá em Adão. Vocês vão ver esta árvore, quem está em casa vai ver, quem está aqui, essa árvore genealógica está lá no cantinho ali. Ali está a árvore genealógica, de Adão até Jesus. E eu vou dizer uma coisa para vocês: todos que formaram, todos que fizeram parte desta árvore genealógica foram as pessoas mais ordinárias, pessoas que não tinham, algumas não tinham caráter, algumas viviam uma vida de adultério, promíscua,
prostituição, dividindo o leito com outro homem, com outra mulher. Eu vou mostrar isso para vocês. E foram estes que formaram esta árvore genealógica até chegar a Jesus. Eu pergunto, hoje em dia, isso é uma mera coincidência? Não. Foi o que começou lá no Jardim do Éden e trouxe como sérias consequências e sequelas até os dias atuais. O primeiro casal foi capaz de trair o Criador quando desobedeceram aquilo que Deus estabelecera como limite e submissão. Vocês agora estão sabendo porque que às vezes o marido trai a mulher ou a mulher trai o homem. Eu vou dar aqui um exemplo, João e Maria. Lá no final eu vou falar sobre isso. João decide deixar Maria para viver com Josefa. Ou Josefa decide que vivia com João para viver com um outro José lá. Ou uma Maria resolve deixar o seu marido para viver com outra Maria. Ou João prefere deixar sua esposa Maria para viver com outro João, fazendo o papel de esposa. Isso aconteceu na história do povo de Israel. Amanhã você está convidado a continuar conosco. Fiquem todos com Deus. Que Ele vos proteja, vos guarde e vos abençoe contra essa doença que está aí. E até amanhã.